4 por 1. 4 mulheres e um propósito. Seja bem-vindo ao nosso canal. E a proposta do 4 por 1 é apresentar para vocês histórias surpreendentes de empreendedoras. E hoje, a nossa convidada especial é a Karina Paraíso. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Mary. Obrigada. Prazer estar aqui. Ká, a gente está muito alegre com a sua participação e a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Fala para nós, quem é a Karina? Bom, a Karina Paraíso é uma mulher empreendedora preta, né, filha de pais separados, né, e que passou a vida profissional, né, e até empreendedorismo, né, eu cheguei ao empreendedorismo olhando muito para dentro, olhando para o meu propósito de vida, né. Hoje eu sou uma mulher empreendedora, empresária, dona de uma agência de marketing, social media, né, em que tem como objetivo transformar marcas, né, e pessoas, né, trazer essa visibilidade dessas marcas para o mundo através das redes sociais, né. Muito bom. E o que você fazia, Ká, antes de ser essa empresária? Bom, vamos lá. A minha primeira formação foi gestão de recursos humanos, né? Essa foi a minha primeira formação inicial. E foi uma escolha não muito pelo que eu queria, sabe assim? Não sei se isso acontece com alguém aí. Mas o que acontecia? Profissionalmente, né, pela minha família, por todos os propósitos, né, que tem, né, familiares, né, eu fui imposta a escolher algumas áreas, né? Então, mulher tem que trabalhar, né? E ser a provedora. Não, você tem que escolher uma profissão que consiga te proporcionar a liberdade. Você não pode depender de homem. Você tem que fazer uma escolha, assim, profissional que te traga dinheiro. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas era isso que eu ouvia. Então, eu comecei a pensar e falar, nossa, o que eu gosto e que dá dinheiro? Né? Na época eu tinha muito claro que eu gostava de estar com pessoas e desenvolver pessoas, né? E daí eu fiquei entre psicologia e entre recursos humanos. E nessa escolha, na época, até financeiramente, o que mais estava ali nos meus objetivos financeiros foi RH, né? Então eu me formei em gestão de recursos humanos. Depois eu fui para psicologia, né? Me especializei em psicologia organizacional e fiquei 8 anos, né? Mais de anos ali trabalhando com RH, né? Trabalhei com gestão, com treinamento, com desenvolvimento de pessoas. E em meio a esse processo, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, né? Eu gostava daquilo, mas ainda não era o meu propósito. Sabe que você fica naquela sensação de que ainda não é isso? Eu posso mais? Foi aí que eu comecei a pensar e falar, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que eu preciso mudar. E em meio a isso, eu encontrei o coaching, né? Tava muito na época do coach de carreira, coach profissional, né? E daí eu vi no coach uma oportunidade de trazer um tempero a mais do que aquilo que eu atuava. E daí eu fiz a formação de coach, fiz PNL e comecei a atuar em paralelo, né? Ao CLT. Na época eu ainda trabalhava na empresa. Só que naquela época também o marketing começou a crescer. E surgiu o Instagram muito forte, 2015, 2014, já tinha esse movimento de que você precisava estar nas redes sociais, né? Só que não tinha muito curso, não tinha muita formação, não tinha alguém ensinando como você fazer isso no Instagram. Só tinha aquela questão que você tinha que estar no Instagram já, né? E daí eu comecei a fazer para mim mesma. Eu comecei a aprender a fazer todo esse processo, a pensar em cada conteúdo, a pensar no visual desse conteúdo. E eu comecei as amigas falarem, nossa, o que você tá fazendo lá no seu Instagram? Nossa, é diferente, nossa, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda. E daí eu comecei a ajudar minhas amigas coaches a se posicionar no Instagram delas. E vi nisso uma grande oportunidade de eu ter como meu negócio também, né? Então eu comecei a alinhar todo esse processo, né? Entender um pouco mais como isso funcionava. Comecei ali no gratuito para elas, né? E vi uma oportunidade disso se tornar um negócio. E foi aí que eu transicionei de um para o outro e criei a minha empresa, que é o Donas do Online. Nossa, muito legal. Na sua apresentação, você falou assim, mulher preta. Sim. Você topa falar um pouquinho sobre isso? Topo. Como que é a experiência, né? O que você viveu? Sim. Né? Porque nós sabemos que, por mais que não seja que seja velado, existe uma situação que é muito difícil, tanto para as mulheres e para as mulheres pretas. Sim. O que você pode estar compartilhando conosco, Karina, da sua experiência, sobre essa situação?
Olha, o meu processo nesse quesito, eu confesso que é um pouco diferente até do que muitas pessoas passam hoje em dia, muitas mulheres pretas, porque ao contrário de mulheres passarem por vários processos de preconceito e tudo mais, eu fui criada para não olhar para isso. Sabe? Toda a minha criação, e eu falo até hoje em dia com meu pai, eu falo, nossa, pai, você nunca me falou que era pra mim olhar pra pessoa e ver que ela tá me olhando de cima a baixo e ela tá com preconceito. Eu não tinha isso, sabe? Então eu fui criada a sempre saber que qualquer lugar eu podia estar. Então eu nunca fui pensando, eu não posso entrar naquele restaurante, ou eu não posso ter aquela carreira. Eu não fui criada dessa forma. E eu acho que isso, de certa forma, me impulsionou a ser quem eu sou hoje, né? E foi muito bom. Então, a percepção que eu tive de que eu sou diferente se tornou, veio quando eu já estava, assim, formada, quando eu já empreendia, quando eu já tinha o meu negócio. E foi daí que eu comecei a olhar essas distinções que tem hoje, né? Hoje, se eu pudesse olhar, eu falaria que talvez isso me muniu e me trouxe até aqui e me fez abrir portas para outras mulheres, porque hoje eu vejo claramente que não olhar para isso me trouxe até aqui, mas eu preciso olhar a partir de agora para abrir portas para outras mulheres, né? Porque sim, eu já tive todo esse processo de olharem, tem uma preta no elevador, não vou entrar, fechar a porta. Eu já passei por processos de estar numa live e ser xingada de preta. Então, eu comecei a ter cada vez mais esse processo, esse contato, quando eu comecei a me posicionar, né? Só que se eu não tivesse a mentalidade forte lá que meu pai e minha mãe trouxe quando eu era criança, talvez eu teria desistido. É ter a mente blindada, né? Exatamente. Então, a gente fala assim que eu tenho filhos e não é ignorar o contexto. Sim. É literalmente blindar de não dar foco Exatamente. Para a minoria. Exatamente. Né? Então, eu acho muito legal você trazer essa história, né? Que tudo que a gente passa só agrega. E aí, essa mulher preta forte, que foi blindada na infância, usou isso como recurso e se tornou uma grande empresária. Sim. Grande empresária que transforma a vida de outros negócios, né, Cá? Você fala um pouquinho do seu negócio no digital hoje, Cá. Tá. A sua agência, exatamente o que a sua agência faz. Sim. Hoje o Donas, eu falo que a gente traz a essência dessa empreendedora, a essência de um negócio para o digital. É apenas isso que a gente faz, né? Claro que tecnicamente a gente podia falar que a gente faz estratégia, a gente faz design, a gente faz tudo isso, mas na essência tem um propósito final e é exatamente isso que a gente traz, né? A gente tem na nossa metodologia, em cada processo, extrair a essência do que é essa profissional para trazer ali no digital, através da produção de conteúdo, né? Então, a gente traça todas as estratégias, traça todo o processo para, através da produção de conteúdo, trazer a visibilidade daquele negócio para, então, chegar no objetivo delas, que a maioria é vender, né? Mas também tem a questão de se posicionar, né? De se tornar referência e tudo isso através dessa habilidade, essa visibilidade, né? Que as redes sociais trazem. Então, basicamente, a nossa essência é realmente posicionar, trazer visibilidade, mas olhando para a essência dessas empreendedoras. Muito bom. Muitas empreendedoras que estão nos assistindo, às vezes aspirantes empreendedores, elas querem vir para o digital e falam assim, mas o que eu sei fazer, né? Que experiência que eu tenho, como eu posso vir? Como foi para a Karina, ou como a Karina faz para poder pegar a bagagem, a experiência que ela teve de RH, de trabalhar na universidade corporativa? Você consegue usar essa bagagem que você tinha antes no seu negócio hoje, Karina? Ele foi porta de entrada porque você faz ou não? Foi. E eu assim, claramente, eu fui preparada para chegar nesse processo, né? Porque até quando eu comecei, tinha essa questão do digital, da visibilidade, mas as mulheres não sabiam o que fazer com isso, né? Algumas até tinham clareza do que elas queriam vender, para onde elas queriam ir, mas outras não tinham a clareza do digital. E para mim, toda a aprendizagem, até de recursos humanos, de treinamento, é um processo educacional. Eu sempre trabalhei com educação, desde o RH até toda a atuação, né, como educação na universidade corporativa. Então, para mim, era muito claro e muito lógico um passo a passo que ela tinha que ter, né? Então, querendo ou não, eu agreguei um com o outro, né? Hoje, a gente traz toda essa visão também dela ter um produto baseado com quem ela é.
E esse é um processo muito dolorido. Eu digo até que talvez não tenha uma matemática de, nossa, um milagre acontece, vem uma luz e você sabe exatamente o que você precisa fazer, né? A gente queria, mas isso não acontece. É um processo de olhar muito para dentro e de se permitir. E esse é um grande ponto, né? Por trabalhar com mulheres, né? Muitas delas passaram a vida olhando para o outro e não olhando para si. Então, hoje, e é por isso que tem a essência que a gente sempre traz no Donas, é realmente ela olhar para ela, ver as habilidades, as competências, e é um processo muito de olhar para a história, de olhar para toda a trajetória, de olhar, né, o que o amigo fala e que você nunca viu, que você tem habilidade, né, transformar isso num produto para trazer a visibilidade na rede social, né? Então é um processo muito em conjunto e muito de olhar para dentro. E isso tem a ver com o nome, é ajudar essa empreendedora a se tornar dona? Por que donas do online? Exatamente isso, né? Donas do Online surgiu exatamente com o nome para trazer, né, donas empreendedoras para o online, né? A visibilidade dela no online, né? E tudo isso linka com o propósito que resultou ao nome, né? Eu lembro até hoje na escolha do nome, foi muito assim, ai meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai ser, né? E eu já tinha claro o que eu queria gerar de transformação e tinha claro o que eu ia fornecer de produto, né? E hoje o Donas trabalha basicamente com serviços personalizados para essas empreendedoras, né? Então, quando eu olhei para o nome, eu falei, não tem como ser diferente do que essa transformação que a gente quer gerar, né? Muitas empreendedoras, elas não se veem como donas. Elas não veem a potência que elas têm, né? Então, até no nome, é para trazer esse impacto realmente de que você é uma dona e a gente vai transmitir toda essa sua potência como uma dona de um negócio apenas para o online. Essa é a nossa essência, esse é o nosso propósito. E é por isso que é transmitir o que elas são, né? É toda essa essência nas redes sociais. Muitas pessoas, Cá, acham que rede social, Instagram, é só para poder fazer dancinha, essas coisinhas assim. Sim. O que você fala e como as nossas ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo, devem encarar as redes sociais, principalmente o Instagram, que é o que mais está em foco. É aleatório, é opcional para o negócio dela? Qual é o peso que realmente nós, como empreendedoras, né, que eu me enquadro, nós devemos dar para o digital e para as redes sociais? Olha, já faz tempo que deixou de ser rede social de dancinha ou de algo do tipo, viu? Antigamente o Instagram realmente tinha esse foco, né? E as redes sociais, até o TikTok já tem passado por essa transformação, né? Hoje em dia, não é nem mais opcional, é obrigatório, né? Eu sempre trago, né, até para as minhas clientes ou para quem me segue no Instagram, pense em qualquer pessoa, pensa num cirurgião plástico. Quando você recebe a indicação até mesmo, quando você quer fazer, a primeira coisa que você olha é talvez no Google, mas a segunda, sem dúvida, você vai olhar no Instagram. Você vai ver o que ele posta, você vai ver as imagens, você vai ver o que ele tem ali para oferecer. Então, querendo ou não, as pessoas hoje em dia tratam o Instagram quase como o Google, né? Elas olham, nem que seja para conferir, para dar aquele ponto de não, realmente eu acho que eu tenho que contratar esse profissional, né? Então, hoje em dia tem se tornado, sim, obrigatório. Ele tem passado de uma rede social que, sim, no começo foi muito de foto, muito de vídeos, e hoje é um aliado exatamente para potencializar, para vender, né? E cada vez mais ele tem crescido. É tanto que o Instagram, né, os grandes, né, fundadores, eles têm vários projetos e a plataforma se transformou nesse grande impulsionador de negócios para potencializar criadores de conteúdo. Então, até o próprio Instagram ele já tem essa visão realmente de auxiliar empresas, né? Então, por que não utilizar? E nesse contexto, Cá, assim, legal, é muito importante, mas o que a empreendedora deve comunicar no Instagram dela? Bom, existem pontos essenciais, né? O primeiro que eu sempre trago é trazer quem ela é. Hoje em dia a gente tem muitos profissionais, muitos. Basicamente, a grande maioria tá no Instagram, né? Então você tem muita concorrência dependendo do nicho que você tá, né? E é muito comum algumas pessoas até modelarem outras pessoas e não conseguirem transmitir quem elas são. Então, o primeiro ponto muito importante é que hoje em dia, se você
quiser imitar alguém no Instagram, a probabilidade de isso dar errado é muito grande. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é quem você é e ser quem você é. Porque senão, até quando a pessoa for comprar de você, ela fala, nossa, mas no Instagram você é diferente. Nossa, por que você não transmite isso no Instagram? Né? Porque não condiz o que você é no dia a dia com aquilo que você está mostrando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é tratar a produção de conteúdo, né, ali no Instagram como parte do seu negócio. Não tem como, né? A gente sabe que a presença digital hoje em dia é obrigatória. E no Instagram, a produção de conteúdo que é o que traz ali, né, a sua presença no digital. Então, a gente precisa tratar como a mesma atividade que a gente tem da empreendedora de emitir nota fiscal, de pagar, né, de fazer todo o processo de entrega, é mais uma atividade que você tem ali no seu negócio. Que você pode ter ali um social media te auxiliando, né? Ou você pode ali ter, aí de início, né? Eu sempre recomendo, né? Chega um momento, né, meio que a gente tem que delegar, Exato. né? Mas enquanto não consegue delegar, você tem que tratar como qualquer atividade do seu negócio. E para tratar como atividade, você precisa ter organização. Então, você precisa colocar, eu falo até para as minhas clientes aí no meu Instagram, coloca ali na agenda o horário para fazer o stories, coloca ali na agenda o horário para produzir conteúdo, já que não dá para você delegar. Por quê? É uma atividade como qualquer outra no seu negócio. Não tem como. E se você deixar, vai passando o tempo, né? E o Instagram muda o tempo todo. O stories é 24 horas só. Exato. Né? Então, passa muito rápido, é muito dinâmico e você tem que ter a constância. Então, se você não tem a organização para ter essa presença digital, vai passar, né? O tempo vai passar. Então, é basicamente isso, você transmitir a sua essência, você tratar a atividade da produção de conteúdo como algo da atividade do seu negócio e ter a organização. Você tem que criar constância. Enquanto você não criar constância, criar o hábito, isso você não consegue sustentar no longo prazo e isso vai acabar sendo esquecida. Muito legal que você ressaltou que a rede social ela tem que estar no processo da sua empresa, né? Exatamente. Só que uma das grandes dores das empreendedoras é produção de conteúdo. Você falou muito bem desse aí. É verdade. Como produzir conteúdo, o que divulgar. Se Sim. você pudesse dar um conselho, uma orientação para as nossas telespectadoras, o que você falaria para elas que poderiam auxiliá-las na produção do seu conteúdo? O que ela precisa comunicar, né? A gente falou de comunicação, mas o que eu tenho que falar? Por exemplo, se eu sou uma confeiteira, dá alguns exemplos para nós de como elas podem ter facilidade, sabe, cara, na produção de conteúdo, porque é com essência, porque você deixa muito claro, tem que transmitir a sua essência. Exatamente. Olha, eu lembro que eu falei que toda a minha trajetória me levou até isso? Eu trago sempre a analogia que a produção de conteúdo é como se fosse um processo educacional de aula. Para produzir conteúdo e fazer qualquer estratégia, você tem que saber onde você quer chegar. Então, todo o processo, para você saber, ele é muito alinhado ao negócio. Então, você tem que ter muita clareza do exemplo. Por exemplo, esse mês eu quero vender o meu produto digital. O processo da produção de conteúdo é como se você fizesse o passo a passo do que aquela pessoa precisa saber para chegar na venda do seu produto digital. Então, você faz todo o processo do que ela precisa saber. O que é o seu produto digital? O que você vai entregar? O que você vai transformar? O que ela tem de problema que você pode transmitir? Você vai fazendo um raciocínio lógico para ela chegar naquele objetivo. Isso é basicamente a produção de conteúdo. Claro que aí, tendo essa clareza, a gente vai para as estratégias, né, de funil de conteúdo e tudo mais, mas essa é a essência que várias pessoas perdem ao longo do caminho. Porque você concorda, Mê, que se você tem um caminho a ela chegar e ela quer comprar de você e ela não sabe nem quem você é, você já tem um gap aí. Sim. E aí entra a essência. Se ela vai comprar de você, ela tem que saber quem você é, a sua história, tem um caminho a se seguir. E é aí que as pessoas falham. Ah, eu só topo meio fundo de funil. Tá, mas e aí, ele vai pra onde? Você sabe pra onde ele vai? Você sabe a sequência lógica que essa pessoa precisa ter? Então, esse eu acho que é um grande ponto que as pessoas erram muito no marketing, muito na estratégia. Ela não pensa em onde ela quer chegar. E daí ela vai atirando para todos os lados, o hack, né, o trend, o engajamento do não sei o quê, e não vai para lugar nenhum, porque ela nem sabe para onde ela quer ir. Então, o marketing, ele é aliadíssimo à estratégia do seu negócio. O que você quer para esse mês? Qual é a meta do seu negócio? E ele vem como um braço ali, auxiliando na comunicação para chegar nesse objetivo.
Então, o primeiro passo é: qual é o seu objetivo? Qual que é o objetivo desse mês? Para onde você quer conduzir quem está vendo o seu conteúdo? Esse é o primeiro passo. E aí você vai traçando em cada conteúdo o passo a passo para ele chegar nesse objetivo. Muito legal que você trouxe, que é uma condução, né? É uma condução. Você conduz o seu cliente, né, ou o Sim. potencial cliente para onde você quer. E aí isso reforça a sua mensagem, né? Você é a dona do negócio. Exatamente. Muito legal isso. E aí, Cá, as pessoas, às vezes a gente vê alguns perfis que parece lojinha de R$1,99, né? Um monte de oferta, um monte de produção. Exatamente. O que você poderia trazer para nós? De estratégia, um direcionamento para que as pessoas produzam conteúdo, não se percam em contar uma história que não vai vender nada, porque você falou, o objetivo é vender, né? Se tornar conhecido. Mas eu não posso só me tornar conhecida sem vender nada e também não posso só vender sem me tornar conhecida sem mostrar nada. Como ter esse equilíbrio, Cá, entre vender, fazer as ofertas e fazer esse conteúdo educacional, como você disse? Sim. Lembra que eu falei de onde você quer chegar? Quando a gente tem essa clareza, a gente tem que também olhar para o que sobre mim, ou sobre o que eu estou fazendo, ou sobre a minha empresa, eu posso mostrar para chegar nesse objetivo, tá? Por que eu tô falando isso, Mê? Esse equilíbrio, as pessoas não têm a clareza e às vezes capenga de um lado para o outro, porque às vezes ela quer mostrar a vida dela toda, ou às vezes ela não mostra nada. Se ela tem a consciência de onde ela quer chegar, ela começa a ter o pensamento estratégico do que sobre mim, o que na minha história, o que do meu produto eu posso mostrar para chegar nesse objetivo. A clareza do objetivo é algo assim, essencial até para mostrar no que você precisa mostrar sobre você. Sabe? Hoje em dia tem crescido muito e é algo que vai crescer cada vez mais, é trazer a humanização em tudo. Quando a gente fala de um perfil que tem uma marca, e inclusive, né, várias marcas têm contratado influencers para fazer essas propagandas exatamente por isso, porque as pessoas se conectam com as pessoas, né? Isso é um fato e é algo que, né, é um ponto de decisão de compra hoje em dia. Mas o que da sua história, o que de você pode mostrar, para fazer essa escolha, você tem que ter a clareza de onde você quer conduzir. Então, por exemplo, eu no meu Instagram, eu trago toda essa minha história como empreendedora. Por quê? Eu falo com empreendedoras, é o meu público, né? E eu passei pelo que elas passaram. Eu fui aquela pessoa que precisava vender o processo de coach e não sabia como posicionar no Instagram, né? Então, esse é um ponto que, claramente, eu falo na minha rede social para ela se conectar e para ela entender que, assim como ela, eu precisei olhar para isso. Só que tem diversos pontos da minha história, separação dos meus pais, ou todo o processo que eu passei na minha vida, né, como mulher que veio de periferia, que talvez não se conectam com a vida dela. Então, é exatamente esse ponto de escolha que tem que ter muito claro. O que no seu dia conecta para a condução e para o objetivo que você quer chegar. Porque nem tudo conecta, né? Às vezes você vai mostrar alguma coisa que vai gerar até ruído. Ela vai falar, nossa, mas que estranho, por que ela tá mostrando isso? Não tem nada a ver, né? Então, a clareza do que, para onde você quer levar, a clareza até da sua marca, do propósito que você quer conduzir, é o ponto-chave para você fazer escolhas do que do seu dia você pode escolher para mostrar nas redes sociais, porque nem tudo é válido a se mostrar. Eu até ouvi de uma cliente que a gente tem que fazer muita distinção entre o que é íntimo e do que é pessoal. Perfeito. Né? Para você fazer esse filtro, né, na hora de estar falando da sua vida, né? Exatamente. Até por quem tem filhos, uma coisa assim. Sim. Muito legal, cara. Se você pudesse deixar uma mensagem para as empreendedoras que estão aqui conosco hoje, o que você deixaria para elas? Olha, na minha trajetória profissional, algo que me conduziu até aqui foi ter a clareza do que eu queria trabalhar alinhado ao meu propósito, né? E se eu fosse deixar uma mensagem, seria essa. Porque quando a gente trabalha com empreendedoras, quando a gente tem um negócio, a gente tem a oportunidade de construir algo e não ser conduzida a algo como a gente é quando a gente trabalha para alguém, né? Só que é um processo muito dolorido, né? E muitas vezes a gente se perde no caminho. A gente olha, mas eu quero ganhar muito dinheiro. A gente olha para um nicho que tá em alta. A gente olha para o que tá dando muito certo no mercado. E a gente se perde em olhar o que eu tenho meu que eu posso mostrar para o mundo, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem
O que tem de essencial e especial de você, dentro de você, que você não tá mostrando pro mundo? Porque você concorda que eu sou diferente de você, Sim. eu tenho uma história diferente de você. E se fosse pra todos nós sermos iguais, né? Algo tá errado, né? Então, se você tem algo de diferente, de especial, você tem um propósito e não tá mostrando, ou não tá contribuindo pro mundo, tem algo de errado nisso, né? Você tá escondendo a sua pérola dentro da ostra, né? Então, se eu pudesse deixar a mensagem olhe pra dentro. Será que você não tá perdendo ali ou não mostrando pro mundo todo o brilho que você tem? E muito além, não transmitindo na rede social a pérola que você é e tendo olhado pro lado, ou olhado, se comparado ou imitado outras pessoas? Essa é a mensagem que eu deixaria para essas mulheres. Muito bom. Karina, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos aqui em mais um episódio 4x1. 4 mulheres e um propósito. E se você gostou, compartilha. Comente aqui e convide outras empreendedoras para estar conosco vivenciando essa oportunidade.